quarta, 12 de maio, entra no ar neste momento mais um giro de notícias aqui no canal do TF. E o tema será apenas um. Quero falar sobre Tuca Ferretti, técnico que saiu ontem do Tigres, né? Já tinha saído há alguns dias, né? O anúncio oficial foi feito ontem nas redes sociais do clube, da equipe mexicana, atual campeão da Conca Champions, eliminou Palmeiras no Mundial, equipe que tem o Juninho, ex-zagueiro do Botafogo. Mas um tema eu quero debater com vocês nesse nosso giro de notícias. Ele ficou 11 anos à frente da equipe mexicana. Eu vejo vários torcedores botafoguenses e com certeza alguns irão pedi-lo aqui no nosso giro de notícias. Traz o Ferretti pro Botafogo, traz o Tuca Ferretti pro Botafogo. Será que o futebol brasileiro está preparado para um trabalho a longo prazo? Será que um técnico que ficou numa cultura diferente como a mexicana aceitaria entrar no futebol nacional e correr o risco de ser demitido após 3, 4 resultados ruins? É complicado. É o tema de agora do nosso giro de notícias, mas eu peço que você já deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo aqui nos seus grupos do WhatsApp favorito, porque é muito, mas muito importante que uma pessoa como você acompanhe aqui o canal do TF. E esse nosso vídeo, o Giro de Notícias, está no ar em nome de OneFootball. Se você não tem o aplicativo baixado no seu celular, baixe. É muito bacana, é o melhor aplicativo. Você tem ali os jogos do campeonato alemão, os jogos do campeonato francês. O campeonato francês está pegando fogo. O PSG ainda não é líder, ali está disputa acirradíssima. Não consegue passar o Lille, que faz um campeonato monstruoso. Se você não vê os jogos do campeonato francês, nem do campeonato alemão, às vezes por não saber onde passa, é através do OneFootball. Só você baixar o link aqui na descrição e é de graça. Você não paga um centavo a mais para isso. Vamos entrar nesse tema, nesse nosso bate-papo através de Tuca Ferretti, ex-técnico do Tigres, jogou no Botafogo, ídolo do Botafogo, uma família histórica dentro do Alvinegro. Ele saiu do Tigres e desde a sua saída eu tenho visto vários torcedores nas redes sociais. Você está passeando pelas redes sociais e você consegue enxergar vários argumentos, vários pedidos de torcedores alvinegros. E um deles foi Tuca Ferretti no Botafogo. Que o Tuca Ferretti ele assumisse o glorioso aí, mandasse embora o Marcelo Chamusca e ele aceitasse o compromisso de estar à frente do Alvinegro. Mas isso é algo improvável nos dias de hoje. Eu não coloco nunca como nada impossível nesta vida, né? Ainda mais a respeito de trabalho. Mas eu coloco isso como algo improvável. Será que um técnico que fez um trabalho de 11 anos aceitaria um projeto no Brasil, pegando um clube que historicamente hoje que tem um problema gigantesco de ordem financeira, aceitaria trabalhar dentro do Botafogo? Dificilmente. Creio eu que dificilmente um técnico toparia um projeto deste no Botafogo. Mas quem é só Marcelos Chamuscas da vida que eles vão aceitar trabalhar dentro do Alvinegro? Sim, neste momento atual em que o Botafogo passa por essa crise financeira, técnicos baratinhos são os mais acessíveis para o glorioso. Nem os técnicos medalhões estão aceitando um projeto dentro do Alvinegro. Mas como fazer para o Botafogo se tornar uma equipe atrativa? Como também o torcedor entender que um trabalho pode ser bom em médio e longo prazo? Não estou falando do trabalho do Chamusca em si, porque o trabalho é muito ruim. Mas você tem que enxergar que um trabalho pode ser bom a médio e longo prazo. Você tem que ter, primeiro, um começo convincente para o torcedor apoiar o trabalho do técnico, você enxergar que o time está ganhando uma característica de jogo, que o time está ganhando um corpo, que o time está começando a produzir. Esta, na minha opinião, é a primeira etapa que um técnico precisa ter. Qual a segunda? Um clube estruturado. Uma diretoria que dê segurança para o trabalho e que as peças importantíssimas para a montagem de um elenco elas sejam contratadas. O terceiro passo, uma estrutura financeira para que seus salários não fiquem atrasados, para que você consiga buscar peças do mercado para encaixar com a segunda opção. E o quarto, a confiança do trabalho do torcedor. O torcedor tem que comprar alguns barulhos. E nem sempre um trabalho de um técnico ele é vitorioso no primeiro ano. Às vezes não é vitorioso no primeiro ano, é vitorioso só no terceiro, segundo ano. Alguns trabalhos a longo prazo. Aqui no Brasil, talvez o último trabalho que teve um período gigante foi do Renato Gaúcho no Grêmio. Se não me engano, foram 4 anos em que ele conquistou Libertadores, Copa do Brasil. Só não conquistou o Campeonato Brasileiro, conquistou alguns campeonatos gaúchos. Mas ele chegou a um limite.
E o trabalho, eu acho que aqui no Brasil, ele tem um limite de 3 a 4 anos. Improvável que um técnico fique 11 anos à frente de uma equipe como o Tuca Ferretti ficou à frente do Tigres do México. Seria bacana, até mesmo você pensar numa filosofia de jogo, você pensar numa estrutura tática, você pensar na montagem de um elenco, você pensar em tudo, mas dentro daquele trabalho de um técnico. Isso seria lindo e utópico ao mesmo tempo. Porque se você consegue trazer um técnico que ele se enquadra dentro daquilo que você vê no futebol, vê como uma maneira de jogo, seria maravilhoso você ter esse técnico por 10 anos, 5. Imagina o Guardiola, 10 anos à frente do Botafogo, como que seria bacana. Mas é a pressão. Eu acho que a filosofia do futebol brasileiro, não apenas a do Botafogo, ela aceitaria um trabalho a longo prazo como o do Tuca Ferretti, por exemplo. É um técnico que demoraria a entender o espírito do futebol brasileiro, ele demoraria a encaixar no futebol brasileiro a sua maneira de jogo. Os atletas brasileiros, eles demorariam a entender o estilo de jogo. São vários pontinhos que acho que um técnico hoje, como o Tuca Ferretti, encontraria uma dificuldade no nosso país. Acho bem mais fácil ele achar uma outra equipe no México e mesmo com 67 anos, na flor da idade, ficar lá mais 5, 6 anos, do que ele vir para o futebol brasileiro e encarar um trabalho que de repente com 3, 4 meses possa sair. A gente viu agora, apesar que o Ariel Roland ele saiu da equipe do Santos, mas por questões da diretoria, por questões ali de problemas com a torcida. Mas o Gesualdo, do ano passado, ele demorou, um técnico vitorioso em Portugal, ele demorou a ter a sua concepção de jogo dentro do país e foi mandado embora. O Cuca entrou e fez um belíssimo trabalho na equipe da Vila Belmiro. Você teve alguns trabalhos de, por exemplo, o Dudamel na equipe do Atlético Mineiro, que não rendeu após ele ter feito uma belíssima passagem pela seleção do seu país, pela seleção venezuelana. Nem sempre um técnico que ficou também, não é uma ciência exata. Um técnico que ficou 10 anos numa equipe, não é sempre que ele vai chegar na próxima e vai desempenhar um grande trabalho. Isso não é uma ciência exata. É como a mesma maneira de você, não é porque você vai contratar um Messi, que o Messi vai chegar aqui no Botafogo e vai resolver todos os problemas. Nem sempre isso é uma ciência exata, e o futebol é maravilhoso por não ser uma ciência exata. A partir do momento que o esporte virar uma ciência exata, acho que vai perder um pouquinho do seu brilho. Mas eu queria muito ver o Botafogo pegando um técnico interessante, um técnico... eu tenho muita vontade de ver um técnico, mudando até um pouco da minha raciocínio, para encerrar aqui o nosso giro de notícias. Eu queria ver muito um técnico gringo à frente do Botafogo, tendo a possibilidade de montar um elenco, montar a sua filosofia de trabalho, tendo o peito da diretoria, se o trabalho não começar bem naqueles primeiros 3, 4 meses, mas você ver uma filosofia de jogo, você ver um time crescendo, de você bancar. Porque é sempre assim. De repente você começa ali com 10 jogos, tem 4 vitórias, 4 derrotas e 2 empates, o torcedor pode pedir a cabeça do técnico. Mas se você tem um técnico gringo que trouxe, que está pensando numa filosofia, está pensando numa mudança tática, eu apostaria. Eu não aposto mais nos mesmos. Eu acho que você bancar uma estrutura como da maioria dos técnicos brasileiros, eu acho errado. Mas eu quero saber de vocês. Aqui foi a minha opinião. Eu quero saber a opinião de quem está acompanhando aqui o nosso Giro de Notícias. O Giro de Notícias hoje é um pouco mais opinativo. É sempre um vídeo mais informativo, neste eu trouxe um pouquinho mais de opinião. E eu quero saber a sua. Acham que o Botafogo, o futebol brasileiro, está preparado para um trabalho a longo prazo de um técnico? Ou vocês acham que o resultadismo é acima de tudo? Porque, nesse momento, vamos colocar o caso do Chamusca no Botafogo. É resultadismo pedir a cabeça do técnico, como a gente às vezes pede, devido ao desempenho? Ou ele já teve o tempo para mostrar que o trabalho dele é bom ou é ruim? Aí você entra, o trabalho do Chamusca não é bom, porque mesmo você tendo um tempinho mínimo de trabalho, um tempo que talvez não dê para você mostrar tanto, já era para ter mostrado um mínimo. E é isso que o torcedor talvez queira. Um técnico gringo chegue no futebol brasileiro, ou um técnico mais cascudo chegue no futebol brasileiro e mostre algo no seu começo de trabalho. Não precisa de uma mudança estrutural total, mas algo de diferente. Vou dar 2 exemplos de técnicos que estão no futebol brasileiro nessa atual temporada. Hernan Crespo, no São Paulo, já mostrou uma mudança estrutural em pouco tempo de trabalho. Você tem, apesar de um jogo da Libertadores ontem que não foi bacana, o Internacional com seu técnico.
após fazer um grandíssimo trabalho independente Del Valle. Eu tô doido para ver o Vojvoda na equipe do Fortaleza, para ver como que vai ser o trabalho dele. E assim vai. Eu acho que o futebol brasileiro precisa de novas ideias. Das mesmas ideias e os resultadismos que nós temos hoje, aquelas linhas baixas, buscando contra-ataque, isso não funciona mais. Talvez o torcedor aceitaria, mesmo os trabalhos do Chamusca, vamos colocar, que estivesse entregando os mesmos resultados, mas o torcedor verificasse uma mudança estrutural diferente, uma maneira de querer um jogo diferente, um time diferente, uma proposta que daqui ao médio e longo prazo resultaria em bons resultados, acho que o torcedor não pegaria tanto no pé do técnico. Mas ele enxerga que vai ser o mais do mesmo. E o mais do mesmo já está cansado, né? É isso, meus amigos, é isso, minhas amigas. Mais tarde, meio-dia, estarei de volta com o almoço. Acontece o tema polêmico. Qual time é melhor? O time ali, os 11 iniciais. Botafogo ou Vasco? Dei minha opinião e eu vou querer saber de vocês. Meio-dia, vocês podem voltar aqui no canal do TEF. Um abraço, tchau, tchau, fui, fiquem com Deus. Um vídeo hoje sem edição, mas feito com muito carinho para vocês. Tchau, tchau e fui!